Tem matéria importante sobre a nossa cafeicultura. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou um novo levantamento da safra de café em 2025. Mesmo em um ano de bienalidade negativa, aquele em que a planta naturalmente produz menos, a produção brasileira de café deve atingir 55,7 milhões de sacas de 60 quilos na safra de 2025. O número representa um crescimento de 2,7 em relação ao ciclo anterior, segundo a estimativa do ano na Conab. Em abril, a colheita tinha começado em apenas 3,6% das áreas produtivas do país. Esses números ainda são preliminares, mas caso eles se tornem reais, a expectativa é que esta safra seja a maior na história em época de baixa bienalidade. Ainda de acordo com os especialistas, a expectativa é de que o café arábica tenha uma queda de 6% com relação ao ano anterior e que sejam colhidas mais de 37 milhões de sacas. Minas Gerais, responsável por quase 70% da produção nacional da variedade, foi duramente atingido por uma seca prolongada entre abril e setembro do ano passado. A colheita no estado deve cair para 26,65 milhões de sacas. Em São Paulo, mesmo com os impactos da bienalidade e o clima irregular, o aumento de 5,3% na área plantada garantiu uma leve alta na produção. 1,3%, totalizando 5,5 milhões de sacas. Já o café Conilon é o grande destaque da safra. A expectativa é de uma produção recorde de 18,7 milhões de sacas, puxada por um salto de 28,3% na produtividade média. O clima regular durante as fases mais importantes do cultivo foi decisivo, com floradas bem formadas e frutos em abundância nas rosetas. O Espírito Santo deve responder por 13,1 milhões de sacas, impulsionado pelas chuvas no norte capixaba. A Bahia deve colher 2,5 milhões de sacas e reassumir a vice-liderança entre os estados produtores de Conilon, à frente de Rondônia, com 2,28 milhões. De olho no futuro, o levantamento da Conab também aponta um leve crescimento de 0,8% na área total cultivada com café, que deve chegar a 2,25 milhões de hectares. A área em produção recua 1,4%, mas a área em formação, sinal de renovação das lavouras, sobe 12,3%. E mesmo com a nova safra ainda ganhando forma, os efeitos da colheita passada continuam sendo sentidos no comércio exterior. De janeiro a março deste ano, o Brasil exportou 11,7 milhões de sacas, uma leve queda de 1% em relação ao mesmo período de 2024. A redução nos estoques internos, após embarques recordes no último ano, ajudou a puxar esse recuo. Mas o faturamento teve uma mudança repentina. A receita com exportações cresceu quase 69%, somando 4,1 bilhões, impulsionada pelos preços internacionais em alta. Segundo a USDA, os estoques globais seguem apertados e devem manter as cotações valorizadas ao longo de 2025.